No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, um usuário digitou 10/3 na célula A1 e o Excel entendeu tratar-se da data de 10 de março de 2020, como demonstrado na imagem a seguir. Aí, na sua tela, você consegue ver a imagem em questão que foi apresentada na prova. Assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado na célula B1 ao se digitar a função igual num ponto caractere, com T mudo, abre parênteses, A1, fecha parênteses. A alternativa A fala em 0, já a B, 3, C, 4, D, 5 e por último a letra E fala em 10. Então temos uma questão sobre Microsoft Excel 2010. A questão diz o seguinte: um usuário digitou na célula A1, essa célula que vocês estão vendo aqui na imagem, a primeira, ele digitou na célula 1 10/3. O Excel entendeu tratar-se de uma data, no caso a data 10 de março de 2020. E ficou demonstrado na célula 10 barra abreviação de março, no caso, mar. Tranquilo? Então ele digitou na célula 10/3 e apareceu 10/mar, ou seja, 10 de março. Na célula ao lado, a célula B1, o usuário digitou a função número de caracteres, que conta a quantidade de caracteres de uma determinada célula. Nessa questão, a célula escolhida foi a 1. Naturalmente, a célula que ele havia digitado 10/3. A pergunta é o seguinte: qual vai ser o resultado apresentado na célula B1? Ou seja, quantos caracteres a função número de caracteres vai contar e trazer como resposta, como resultado na célula B1. E aqui está. A princípio, algumas pessoas podem ficar na dúvida entre dois resultados. O resultado digitado, no caso 10/3, o que daria 4 caracteres, tranquilo? 1, 2, 3, 4. Ou o resultado que aparece, que ficou visível, que é o 10/mar, que no caso seriam 6 caracteres. Isso é um perigo, porque ao olhar para as alternativas, você vê ali o 4. Portanto, a gente sabe que 6 já não poderia ser. Não teria nem como você marcar, uma vez que essa opção ela não existe. Muitas pessoas poderiam achar que é o 4. Mas eu digo o seguinte, também não é o 4. Tá, vamos entender por que não é nenhum nem outro. O sistema do Excel funciona da seguinte forma. Se você pegar uma célula qualquer, configuração geral, vou escrever aqui geral, e colocar dentro da célula o número 1, você concorda comigo que tem uma caractere? Um caractere só, 1. A partir do momento que você vai lá, pega essa célula que está configurada como geral, com o número 1 dentro, e configura ela para data, o resultado que vai aparecer aqui dentro vai ser 1º de janeiro de 1900. Então, o sistema de data de Excel, ele funciona assim. Ele reconhece o número 1 como 1º de janeiro de 1900. Se você colocar ou trocar lá o número para 2, a data vai para 2/1 de 1900. E assim sucessivamente. A cada vez que você acrescenta uma unidade no número, você tem uma data. Tranquilo? Se você colocasse lá 31, nós teríamos 31 de janeiro de 1900. Veja só. Portanto, se a pergunta falasse sobre essa data aqui, 1900, quantos caracteres nós teríamos? 1. Ah, e se fosse o dia 2 de janeiro de 1900, nós teríamos quantos caracteres? 1 também. E o dia 31, quantos caracteres? Nós teríamos 2. Percebe que ele conta o número de caracteres não da data que é mostrada, mas sim do número que representa essa data. O dia 10 de março de 2020
ele é, né, se a gente colocar aqui data e configurar para que apareça nessa configuração de 2 dígitos por dia, barra, 2 dígitos por mês, barra, e 4 dígitos por ano, vai aparecer isso, 10 de março de 2020. 10/03/2020. Data. Mas se nós configurarmos a célula para geral, vai aparecer o seguinte número: 43.900. Portanto, a célula número de caracteres vai contar esse valor. E como vocês podem perceber, são 5 dígitos. Portanto, a resposta é a letra D. O resultado são 5 dígitos. Assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado na célula B1 ao se digitar a função número de caracteres pegando a célula 1. Serão 5. Resposta D. Aí algumas pessoas podem ficar na dúvida ou até mesmo indignadas, pensar, pô, como é que eu vou saber que do dia 10 de março de 2020 é o número 43.900? Olha, gente, não há necessidade de você saber isso. Basta saber que nessa época que nós estamos vivendo, eu não sei quantos anos você está vendo essa aula depois de mim, mas com certeza não estamos numa data que já seja representada por um número de 6 dígitos, ou seja, mais que 100 mil. Porque essa data ela só vai acontecer mais de 50 mil dias depois da data aqui, ó, de 10/3/2020. Tranquilo? Então, nessa época que nós estamos vivendo, 2020 em diante, para os próximos anos, as datas sempre serão representadas por números na casa dos 5 dígitos. Outra coisa interessante também, eu não sei em que ano você está vendo essa aula, mas no dia que eu postei, se eu digitar no Excel 10/3, a data que vai vir não é 10 de março de 2020. É 10. A data que o Excel vai entender é 10 de março de 2021. Tranquilo? Então, se você estiver vendo esse vídeo anos mais tarde, o ano aqui vai mudar. E, consequentemente, vai mudar o número geral. Nessa questão apareceu o dia 10 de março de 2020, é que eu foco no ano 2020, porque era uma data lá, ele digitou numa data lá no ano de 2020, beleza? Mas, de toda forma, o resultado vai continuar válido, porque eu duvido que você esteja vendo esse vídeo. Olha, tomara que eu esteja errado, hein? Vai aqui. Numa data, né, que seja representada com um número de 6 dígitos, ou seja, mais de 50 mil dias a partir do dia 10 de março de 2020. Tranquilo?